Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição aqui do podcast da Arc Assessoria Digital, diretamente do Start Business Prosperity, esse evento maravilhoso que está rolando aqui no Hotel Fazenda Mato Grosso. Terceira edição desse evento está reunindo aqui vários nomes de peso aí da área de negócio, desenvolvimento pessoal, business, networking, um network fantástico aqui, cheio de pessoas maravilhosas. E hoje eu estou com uma delas aqui para entrevistar, que é o Zé da Água. E aí, meu querido, tudo bem? Tudo bem, prazer estar com vocês aqui. Maravilha, eu estou aqui curioso para conhecer você e a sua história. Pelo que você me falou aqui, para quem não sabe, eu acabei de conhecê-lo mesmo, trocamos aqui 30 segundos de palavra e agora a gente vai conhecer junto aqui o Zé da Água. Meu irmão, me conta, o que é, você vende água? Não vendo água, graças a Deus não é o nosso negócio. Mas eu sou de São Paulo, capital, e há 13 anos eu me mudei para o sertão nordestino. Mais com uma questão da igreja, né, a gente começou, mas a gente encontrou uma situação social muito vulnerável lá e a gente entendeu que tinha que atuar naquela região, uma região muito escassa de água, e a gente começou a fazer um trabalho para doação de água, perfuração de poços lá. Por isso que veio esse apelido Zé da Água. Tá, vamos por partes. Mas como assim? Da onde surgiu esse desejo de atender essa comunidade? Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu tive uma direção forte de Deus de sair de São Paulo e ir para o Nordeste, para ter uma experiência ali de fazer algo missionário mesmo, né? Foi uma coisa muito forte, mas sem muito ideia do futuro, era só ir. E eu fui. Na época eu tinha 21 anos. E vivi um pouco em Pernambuco, fui para Teresina, mas em 2012, teve uma seca muito forte lá no sertão, no Nordeste. Eu já estava como missionário lá. E eu fui conhecer o sertão, fui fazer uma viagem para conhecer. E Felipe, cara, quando eu vi a realidade, eu não imaginei que tinha gente no Brasil vivendo daquele jeito ainda. Principalmente na questão da água, que era o que eles me pediam. As pessoas me pediam água. E eu vinha de São Paulo, que era uma região super abundante de água. Cuiabá também aqui, o pessoal me falou que é super abundante. Mas lá as pessoas estavam pedindo água para beber. E eu fiquei em choque quando eu vi isso. E eu senti muito forte de Deus me falou muito forte. Como você pode conhecer essa realidade e não fazer nada por esse povo? Eu ouvi isso de Deus. Então a gente começou a ir pro sertão a cada 15 dias levar água. A gente juntava galão de água e entregar para as pessoas lá. Meu Deus, cara. A gente ficou fazendo isso 1 ano. Depois de 1 ano a gente entendeu, cara, a gente precisa fazer algo mais profundo aqui, porque só da água não tá adiantando. E eu me mudei pro sertão, fui morar lá. Eu moro lá até hoje, uma cidade de 6 mil habitantes. E para entender como aquelas pessoas vivem e entender o que a gente podia fazer que faria sentido. Foi aí que entrou o empreendedorismo. De começar a ouvir a galera e falar, cara, não é só entregar água. A água é a ponta do iceberg. Tem muitas outras questões que a gente pode trabalhar. Mas eu entendi que era uma coisa, não sei se você já viu isso, quando a gente fala sobre sertão, as pessoas falam, vou mandar uma cesta básica para lá, alguma coisa assim. É sempre de doar. E a gente entendeu de criar oportunidades no sertão, não doar coisas. E isso daí foi o que ajudou a gente a sair, talvez, desse senso comum de trabalho social e fazer um trabalho que pudesse transformar a realidade lá na região. Então, foi de trazer soluções para o sertão e não só doar alguma coisa. Caramba, cara, que história incrível. Paulistano, né? Morava na capital? Isso, paulistano. Falava mano, comia pão na chapa. Ainda tem um pouquinho. Pouca coisa saiu, não sei porquê, mas eu me considero mais sertanejo agora do que paulistano. Caraca, mano. Me casei lá, tive filhos lá, fiz faculdade lá, tudo na minha vida, assim, maiores coisas foi lá. Deus te honrou e te abençoou lá. Tem abençoado, né? E é claro, porque era uma região de escassez. Então, precisava fazer o que no sertão, rapaz? Vai sofrer tanto. Foi ao contrário. E as minhas maiores conquistas pessoais foi lá. E tem sido lá no sertão. Minha esposa está aqui comigo também e tal. Tá sendo muito bacana. E o que você está fazendo aqui hoje? Como é que foi isso? O que aconteceu nessa caminhada? Porque, como eu falei, né? A gente faz esse trabalho de impacto social, mas sem focar na doação. Focar mais em soluções de empreendedorismo. Nessa caminhada, a gente vai conhecendo pessoas. Conheci o primo pobre, o Duda, que foi lá, virou um grande amigo, até hoje é um amigo. O primo pobre se conectou com o Tony, né, da Instituto Visão Solidária. Ele foi lá, o Tony, fazer a criança de visão.
Quando o Tony chegou lá, ele falou, cara, mano, isso que você faz não é coisa só de social, é coisa de empreender. Tu pega o empreendedorismo e gera impacto social. Você tem que ir lá no evento para falar isso para as pessoas. Então eu vi aqui o primo pobre falou isso para você? O Tony que foi lá porque o primo pobre foi que convidou o Tony, né? E aí eu vim aqui justamente para falar de como o empreendedorismo não é algo só para resolver o meu sonho, não é para gerar valor para minha família, mas ele pode gerar impacto na sociedade, resolver problemas que ninguém está resolvendo. Porque resolver questões sociais é olhar a dor da pessoa, né? E o empreendedorismo faz isso, né? Que na verdade se conecta com um propósito muito mais nobre, né? Total. Eu acabei de bater um papo aqui com a Grace Joviani, ela fala muito sobre propósito, né? E tá ligado a isso, né, cara? Não é sobre acumular riqueza, não, é sobre gerar valor, né, cara? Total. Então a nossa vinda aqui é mais para mostrar. Você tem um negócio, você tem uma ideia, isso não vai ficar só em você. Isso pode ser usado para resolver problemas do Brasil, do mundo, né? Então abre a sua mentalidade sobre isso. Mano, que da hora. Aí como é que funciona a tua organização social lá? Então, a gente colocou esse nome justamente para criar essa ideia de Novo Sertão, de algo novo, né? Instituto Novo Sertão. Uhum. A gente trabalha em 4 áreas de transformação que a gente falou, né? Que a gente acredita que é umas áreas importantes: educação, cultura, arte e geração de renda. A gente faz projetos nessas áreas, mas sempre com a proposta de gerar oportunidade. Então a gente tem um projeto grande de agricultura familiar no sertão, que produz alimento orgânico no meio do sertão. Nos últimos anos foi mais de 30 toneladas de alimento produzido e as pessoas criam autonomia de vender, de se alimentar melhor, por aí vai. A gente tem trabalho também com cultura, com esporte, com educação, girando para que as pessoas possam olhar para ela e falar, cara, eu tenho potencial para fazer algo diferente aonde eu estou. Eu falei agora na palestra que eu acabei de dar, que o nosso desafio é gerar riqueza no sertão. Não transferir de São Paulo para lá, mas gerar lá. A partir das coisas que tem lá, a partir das pessoas, as oportunidades. A matéria-prima de lá mesmo. Total. Esse é o nosso core business, né? O que a gente quer fazer tem no coração, gerar riquezas lá. Cara, muito interessante você falar sobre core business, sendo que não é um business que visa dinheiro. Muito interessante isso, cara. Acho que a gente não gera, vamos dizer assim, lucro, né? Porque eu não lucro. Mas, por exemplo, ano passado, a gente mobilizou cerca de R$ 1.700.000 na região com movimentos de projetos, áreas sociais, enfim. Então, a gente mobiliza, a gente é o segundo maior empregador da cidade hoje. Caraca, né? mano. Por causa dos nossos projetos e tal. Então, como ONG, a gente não pode gerar lucro, mas a gente gera riqueza também, com certeza. Cara, tô impactado pra caramba, bicho. Que legal. Muito absurdo. Vamos lá, o que vocês têm gerado de transformação naquela região? A gente está no sertão do Piauí, né? Bem ali no sul, chama Betânia do Piauí a cidade, que eu moro lá. É uma cidade de 6 mil habitantes. Mas graças a Deus, o que eu sempre pensei, a minha ideia não é sair abrindo vários novos sertão em vários lugares, mas é compartilhar metodologia, né? Então a gente tem ensinado outras organizações e missionários, enfim, a fazer o que a gente tem feito. Então o impacto que a gente tem gerado maior, que eu vejo na ponta, de forma bem assim abrangente e resumida, é pegar pessoas que moram na região e não tinha expectativa nenhuma de crescimento, de transformação, de mudança, zero expectativa. Eu sou analfabeto, agricultor, casinha de taipa, eu vou ficar assim pro resto da vida. É pegar essa pessoa e criar nela uma expectativa de mudança, transformação e dar ferramentas para isso. Porque não adianta eu dar um baita sonho e a pessoa não tem ferramenta para chegar lá. Exato. Então a gente pega essa galera que está na zona rural, que não tinha expectativa nenhuma. Tem muitas famílias que na história da família nunca ninguém terminou a escola, por exemplo. Então como que você vai falar de educação para alguém que nunca teve uma pessoa na família que terminou o ensino médio? É pegar essa galera e mostrar de forma prática, trazer ferramentas que esse não é o seu fim. Você pode ter uma vida diferente, transformada, sem ter que sair daqui. E nossos projetos no final fazem isso. Nossa alegria é ver, como eu falei agora, pessoas que antes pediam comida, agora produzem alimento orgânico e vendem na cidade. Nossa. Então a galera que estava assim, me dá uma feirinha, que lá chama, a cesta básica chama feirinha. Me dá uma feirinha. Hoje é a pessoa que está... A cesta básica chama feirinha. Chama feirinha lá. Me dá uma feirinha e tal. Hoje é a pessoa que está saindo de lá com um carro cheio de verdura, entregando na cidade para distribuir. Né? Então, para mim, isso daí é um dos maiores impactos que a gente tem feito. Meu amigo, que legal, cara. Muito bacana. É muito bacana. E através do empreendedorismo, né? Que talvez acho que é a maior chave. Quando a gente fala de ONG, o pessoal já pensa em doação. Eu vou dar uma doação e tal. Mas não é, a gente precisa de soluções. Porque o dinheiro sem propósito, ele acaba.
o dinheiro com propósito vira projeto de longo prazo, se multiplica, ele vira a solução que vai se multiplicando, né? Que tipo de parceiros você tem? Como é que é o parceiro ideal? Hoje a gente, graças a Deus, tem avançado nisso. A gente tem alguns, por exemplo, tem parceiro mais financiador, que é empresas e pessoas físicas também, mas que crê no projeto, é como, acho que o João Kepler estava falando agora, tipo um doador anjo, né? Sim, que ele vê ali anjo. o projeto e tal e abençoa. Hoje a gente tem, por exemplo, o Santander tá apoiando, o Sicredi também já foi apoiador, Banco do Brasil, até Fundação Carrefour, que é uma fundação estrangeira. E também tem aqueles caras que são mais estratégicos. Às vezes a pessoa tem um programa, tem uma ideia, tem uma solução, e a gente fala assim, cara, vem com a gente que a gente quer trazer isso para o nosso contexto, né? E aí a pessoa vem e ajuda com algum tipo de estratégia para a nossa região. E tem pessoas como o Primo Pobre foi, que acho que é super bacana. O Primo Pobre fala sobre educação financeira. Fala, pô, muito bom. Falar sobre educação financeira no sertão faz sentido? Alguém pode achar que não, mas faz. Mas além disso, ele conecta outras pessoas. Então, às vezes você está aqui comigo e fala assim, Zé, eu conheço um cara que tem tudo a ver com isso, eu vou te conectar. Você pode ser ponte para o que a gente tem feito lá, conectando a gente com outras pessoas. Porque a gente está numa região, Felipe, muito longe de tudo. Por exemplo, para eu ir no banco, eu tenho que viajar 100 quilômetros. Se eu quiser ir no cinema com a minha esposa, eu tenho que viajar 500 quilômetros. Então, tudo que a gente faz lá é longe. Para eu poder divulgar isso é difícil. Mas você está me ouvindo agora, você pode falar com outra pessoa, vai falar com outra que vai chegar lá. Foi o que o Primo Pobre fez com o Tony. O Tony me chamou aqui, eu estou com você aqui agora. São essas pontes, né, que também é super importante. Cara, achei muito da hora isso. Porque quando a gente fala de ONG, carrega um estigma, né? Pobre, coitadinho. Não, e tem essas discussões que, por exemplo, essa hoje política, né? Essa polarização política sim. acaba discutindo até isso, né? Porque essas ONG, não sei isso. o quê. E, cara, você tá aqui, você é a primeira pessoa que eu conheço de uma ONG mesmo, que tá atuando mesmo. Você tá aqui falando disso com uma leveza enorme, falando do que vocês realmente fazem lá. Porque o que você estava falando, né? O problema não é o dinheiro, cara. O problema não é você... Igual eu falei com algumas pessoas anteriores, quando a gente começou, a gente tá fazendo 10 anos. Os 5 primeiros anos foram terríveis, a gente só tomou na cabeça. E eu não conseguia mobilizar nada. E eu achava que o problema era o dinheiro. Rapaz, não tenho dinheiro, não tenho o quê? Mas sabe qual que era o problema? Era eu. Eu não tinha uma cabeça de pensar na solução da região, eu só tinha a cabeça de falar, não tenho. Quando eu comecei a pensar na solução e não no dinheiro, o dinheiro veio depois naturalmente. Entendeu? Então é pensar na solução e não no dinheiro. É literalmente aquela historinha que a gente ouvia, né? De dar a vara, ensinar a pescar. Total. Mas acho que... Fazendo na prática. Isso, fazendo na prática e você fazer isso dentro do contexto do cara. Porque não adianta eu falar no sertão, chegar lá e trazer uma solução que dá certo em São Paulo, nem sempre vai dar certo lá. Então você tem que... A gente ouviu muito o pessoal falar aqui, o Malaquias falou muito disso, de você ouvir a dor das pessoas. Não porque ela é pobre que ela não pode falar, que ela não pode participar da solução. Que ela não pode dizer o que ela... Ela tem que participar da solução. É ela que tem que dizer, né? O melhor projeto é aquele no qual, depois de uns anos, ninguém precisa mais de você, porque eles já estão autônomos, né? Então, você ouvir as pessoas é muito importante e, às vezes, traduzir alguma coisa para aquele contexto que talvez eles não conseguem fazer lá, porque, às vezes, para eles não faz sentido, né? Como é que as empresas doam? Então, hoje a gente tem algumas plataformas, né? Quem estiver acompanhando a gente aqui, tem o nosso site, é novosertão.org.br. Lá tem uma plataforma muito bacana que em 2 passos você vira um parceiro financeiro, debitando automaticamente do cartão de crédito, Eu quero virar parceiro. É só entrar lá, Novo Sertão, tem um botãozinho DOI. Já faço esse compromisso com você, a ARC vai virar parceira desse projeto. Tamo junto, obrigado. Tem na botãozinho 2, você coloca lá 2 passos e vira parceiro nosso, muito bacana. Aí tem doações mensais? Você pode virar um doador mensal, que depende do cartão, ou pode fazer uma doação única, você escolhe o que você quiser fazer. Mas também tem o botãozinho do WhatsApp, que você fala com a gente pode conversar se for alguma coisa diferente, né? Eu quero doar um bem, quero doar um serviço, tal. O pessoal atende bem rápido. E tem muita empresa hoje, talvez uns 70% da nossa renda, vem por meio de projeto incentivado de imposto. Isso que eu ia te perguntar, queria chegar nisso. Que é para esporte e cultura. Hoje acho que 70% da nossa renda vem dessas 2 áreas das empresas que aportam via imposto de renda, né? Em vez de pagar uma parte do imposto, eles mandam para o projeto.
E também é super fácil de fazer. É fácil? É muito. Isso que eu acho que é é uma barreira para as empresas, né? Deveríamos fazer aí um movimento, porque eu tive participando de algumas capacitações nessas, das empresas que podem doar, tem que ser lucro real para poder doar. Exatamente. Acho que só umas 10 ou 15% doam, porque a maioria acha que é difícil, mas é muito simples. Basicamente, assim, resumindo de forma muito rápida, você vai pagar R$1.000 de imposto, por exemplo. Você sabe disso no final do ano que você vai pagar. Para projetos de esporte, você pode doar 5%. Então, você me faz uma doação no valor de 5% desse imposto. Desses 1.000. Desses 1.000. Eu te dou um recibo. E você, na hora de você pagar o imposto, você paga o valor lá, que foi os 5%, né, 990, por exemplo, e coloca o recibo para complementar o restante. Acabou, cara. Não tem mais o que fazer. É super simples. Super simples. E ainda tem pouca gente que faz isso, pouca empresa que faz isso. Por que será? Eu acho que é por não conhecer essa facilidade, primeiro. Contador? A pessoa acha que é difícil. Vai mexer com imposto e tal, não sei o que, não faz. Primeiro. Você vai dar problema, vai mandar dinheiro lá, não sei o que. Eu tenho que fazer eu vou ter que contratar uma pessoa só para fazer isso e tal, aí não faz. Segundo, não... tem também o impeditivo de tipo assim, de ter nesse meio de ONGs, queimadas ou alguma coisa nesse sentido? Também, sempre tem. O que eu quero falar agora, às vezes a empresa não conhece projeto sério. E ela não tem tempo para fazer essa busca. Então, assim, não conheço ninguém, tal, o imposto tá aí. Às vezes assim, eu vou dar para aquela ONG, ela faz cagada, depois a minha imagem que vai estar atrelada a ela, tal. Então, exatamente. Então eu não vou fazer. Então acho que esses dois impeditivos, a questão de achar que é complicado e às vezes não conhecer projetos que ele faz, vale a pena. Igual eu já fiquei impactado e já quero participar. Então, que bom, graças a Deus. E por isso que é bom a gente poder ter esse espaço de falar. Às vezes a gente não tem de poder explicar, né? Cara, eu tô muito feliz porque eu sinto que eu tô fazendo parte de algo grande aqui hoje, mano. Não tenho dúvida disso. Que da hora, cara. Muito legal. Tô muito feliz. Bacana. Hoje a gente impacta cerca de 10 mil pessoas por ano, né? Com nossas ações ali. E a gente fala... E água é só um detalhe. A água foi o começo, mas hoje ela é uma parte das soluções, né? Não é só isso. Porque, vamos um exemplo rápido, a gente começou a furar poço, as pessoas tinham água, mas não sabiam plantar. O que adiantou dar água se depois a pessoa não sabe plantar? Então a gente ensina a plantar. Mas depois que ela sabe plantar, ela não sabe vender. Então a gente ensina ela a vender. Mas depois ela pega o dinheiro e não sabe como investir. Então a gente ensina ela a educação financeira. Então vê como que é um círculo ali, né? Não é uma coisa só. Mas, cara, sempre gerando autonomia. Ela não fica presa na gente, né? Ela tem que andar pelas próprias pernas. Cara, muito da hora. Muito da hora. Tá precisando de gente lá pra... Cara, a gente tem um movimento bacana. Esse ano a gente completa 10 anos. Estamos inaugurando nosso prédio próprio lá na região. Vai ser olha só que bacana, Felipe. Vai ser o primeiro salão climatizado da cidade. Meu Deus. Cara, você tá brincando, sério? É verdade, porque não tem nenhum espaço climatizado na cidade. Não tem ar-condicionado na cidade. Tem assim, às vezes na casa de alguém e tal, mas um salão climatizado para fazer treinamento, para fazer capacitação, não existe. Eu sofro com isso. Às vezes fazer uma reunião com professores, com pais, qualquer coisa assim, não tem, cara. E lá é tão quente quanto aqui? Eu acho que tá bem parecido. Eu senti aqui em Cuiabá, ontem eu saí à noite, um mormaço muito forte, né? Essa época aqui vai doída, cara. Em Betânia, no sertão, ele é muito calor, só que à noite tem um ventinho. É o clima desértico, sabe? Muito sol durante o dia, à noite aquele ventinho. Aqui eu senti Aqui pareceu um pouco com Teresina. Conhece Teresina? Não conheço. Teresina parece com aqui. Mas então a gente está inaugurando o nosso prédio próprio agora esse ano. Com ar-condicionado. Com ar-condicionado, primeiro salão para treinamento com ar-condicionado. E a gente quer usar esse espaço não para o Novo Sertão, é para mobilizar a cidade. Então o salão vai ser disponível para a cidade. E acho que as pessoas que queiram mobilizar, treinar, falam assim, eu tenho uma tal habilidade, eu queria ensinar no sertão, a gente tem um espaço para isso lá agora, para fazer movimentos lá de capacitação para as pessoas do sertão. Então quem tiver talvez alguma habilidade, alguma ideia, fala com a gente que a gente sempre quer somar esforços para mobilizar o sertão. Eu quero ir lá. Vamos marcar, vou pegar seu WhatsApp, já vamos marcar isso daí. Eu quero ir lá, eu quero ensinar audiovisual pra galera lá. Você sabia que a gente fez um podcast agora de 10 anos, né? Foram 10 episódios pra celebrar os 10 anos do Novo Sertão. A gente só tomou pau, velho. Por quê, mano? A gente não sabia fazer, a gente sabia divulgar, não sabia nada. A gente tá tomando pau até agora. A gente precisa de ajuda. Cara, eu tô muito animado em participar. Eu quero ir lá uma hora, dar uma oficina de audiovisual pra molecada lá. Vamos, molecada, aprender, filmar, fotografar, tirar foto, fazer um vídeo. Sim. Mano, como coisas que
a gente não faz ideia dessa realidade, né? A gente não faz, aqui... a gente não faz. O Brasil é muito grande e às vezes a gente está tão imerso na nossa realidade que a gente acha que o mundo é assim, mas não é. É diferente, tem muita coisa diferente. A gente vive uma bolha, né? E o sertão me marcou muito. Eu, vindo de São Paulo, foi uma coisa que me marcou e eu glorifico a Deus por eu poder estar lá até hoje. E tá feliz lá? Eu às vezes pensava, Felipe, porque quando eu fui novo e eu tive muito medo. Porque eu tinha 21 anos, época de fazer faculdade, essas coisas. E eu fui, mas cara, se eu vou pro sertão e dar errado, eu vou perder esse time da minha vida, o que eu vou fazer? E eu tinha muito medo. Mas eu fui. Depois de 15 anos, mais de 15 anos, eu olho para trás e penso, meu Deus, como eu seria infeliz se eu não tivesse ido. Como eu seria infeliz se eu tivesse deixado o medo me agarrar ali e não tivesse saído. Graças ao Senhor que eu saí e estou aqui hoje. Porque realmente eu vivo no melhor lugar que eu gostaria de estar, sabe? E estou muito feliz de estar lá, sem dúvida. Mano, você vai ter um baita de um galardão lá no céu, hein? Amém, Não faz por isso, lógico, né? Não é por isso que faz, mas... Mas é uma coisa que eu vejo muito assim também, sabe, Felipe? A gente estando lá e vivendo o que está vivendo, é só porque Deus quer. Porque se fosse pela nossa força, nossa própria força não, a gente nem teria nem visitado lá, não teria, né? E queria que fosse mais fácil. Mas é porque o Senhor tem um propósito e Ele vai abrindo portas. Cara, eu nunca imaginei estar no ambiente que eu tô aqui hoje. Nunca. Esse ambiente falando com esses caras aqui e tal, né? Jamais. Com a sua empresa, né? Com a minha empresa, né? Minha empresa de faturamento de milhões. Não. Mas você vê como Deus quer com o que Ele faz, né? É verdade, só Deus querer que Ele faz e a gente vai só obedecendo, né? Só obedecendo. Eu tenho aprendido muito que primeiro Deus dá a visão para depois dar a provisão. Então você recebe a palavra e dá passo de fé e Ele vai abrindo as portas. Mano, que da hora. Quero me aproximar de vocês, tá? Vamos Conta sim. com a ARC já como parceira. Tá. Vamos trocar o WhatsApp aqui daqui a pouco. Vamos sim. Fiquei muito impactado. Muito obrigado, meu irmão. Como que a galera acha, então, teu... Então, no WhatsApp, no Instagram é muito fácil. Só colocar Novo Sertão, deve ser a primeira que vai aparecer lá. É um logo laranja ali, bem fácil. Ou no nosso site novosertão.org.br também, acessa tudo lá. Fala com a gente pelo WhatsApp, enfim, estamos sempre atentos. Simplicidade, clareza, transparência. Falando com pessoas reais que estão lá no sertão e vão poder ajudar e ouvir o que for preciso. É isso aí, galera. Então, se você assistiu esse podcast e ficou com vontade, assim como eu, de ajudar aquela galera lá do sertão, poxa, hoje eu vindo pra cá, né? Tava vindo com a Milena, que trabalha com a gente. Aí eu vi o pessoal que vem muitas vezes de outros países, né? Venezuela e tudo mais, venezuelano, parado ali no canteiro da avenida ali, da Avenida Fernando Correia. Uma menininha da idade da minha filha, sei lá, 5 aninhos, com a mãe ali, as duas sentadas num papelão no meio da avenida. Fiquei olhando aqui e falei, cara, você imagina o que essas pessoas estão passando. Não era pra ser assim, né? Não era pra ser assim, cara. E eu fico pensando, poxa, cara, Deus, que Deus me dê capacidade de trabalhar para poder transbordar e poder ajudar, poder fazer algo, né, cara? Porque sem dúvida, dói o coração da gente, né? Sem dúvida. E eu acho que o que Deus tem demonstrado pra gente, que às vezes a gente pensa que a questão é dar alguma coisa. Às vezes a gente vai dar, mas às vezes Deus quer nos fazer participar da solução, de alguma maneira, né? E aí a gente tem que ouvir Ele e dar passos de fé. E uma vez eu escutei que nós fomos criados para a relação. Primeiro a relação com Deus e a relação entre nós aqui. A relação é isso que importa. Nós não fazemos nada para nós mesmos, né? Nada tem sentido em nós mesmos, né? É verdade. E só para encerrar, eu falei também na palestra aqui que em Efésios 2:20 vai dizer que nós somos criaturas, fomos feitos em Cristo Jesus para realizar boas obras, ao qual Ele já preparou. Então as boas obras Deus já preparou. A gente só tem que viver elas, né? É isso aí, galera. Mais um episódio aqui. Esse marcou o coração aqui. Nesse evento maravilhoso que é o Start Business Prosperity. Muito obrigado, Zé da Água. Obrigado, Felipe. Obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto. Curtiu o podcast? Incrível, maravilhoso. Bacana. E tá franqueado o espaço. Sempre que você quiser voltar, se você quiser fazer online, a gente faz para bater um papo, produzir conteúdo lá para você. Estamos à sua disposição, tá? Obrigado, pessoal. Valeu, até mais. Tchau.